João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com essa palavra que nós acabamos de ler, que está em João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6, a gente vê uma narrativa entre Jesus Cristo e seus discípulos. Jesus confortando os discípulos, dando aqui as suas últimas orientações aos seus discípulos em relação à sua ascensão, em relação à sua ida até os altos céus. Jesus ele diz que na casa de Deus existem muitas moradas, ou seja, há espaço, há lugar para todos. E ele diz aqui que ele vai até o céu, que ele vai ao encontro de Deus, ele vai até a morada do Altíssimo para preparar lugar. E quando ele preparar lugar, ele vai voltar novamente e vai levar todos aqueles que o reconheçam como Senhor e Salvador, para que onde eles estejam, todos também estejam no mesmo lugar. E ele diz para seus discípulos que os discípulos já sabiam qual era o caminho que levava até Deus. E de repente Tomé se levanta do meio ali daquelas pessoas e diz: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e nem tampouco nós conhecemos o caminho, nós não sabemos qual é o caminho. E ali Jesus ele dá uma resposta aos seus discípulos, principalmente para Tomé. Principalmente para Tomé que é ele quem faz essa pergunta, é ele quem faz essa indagação. Jesus diz para ele: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante a gente notar esse versículo 6, onde Jesus está dizendo que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Interessante a gente perceber que Jesus ele se declara o único caminho que leva até Deus. Se nós pararmos para analisar, se formos aqui estudar um pouco a história do Império Romano, nós vamos perceber que o Império Romano, ele, por mão de seus imperadores, dos Césares, eles abriam bastante caminhos em Roma. Ele fazia bastante estradas, né? Para quê? Para poder facilitar o deslocamento de seu exército, para poder facilitar ali o deslocamento de suas tropas, para quando eles fossem invadir algum país, para quando eles fossem dominar algum país, eles terem mais agilidade no deslocamento ali do seu exército. E assim como as pessoas perguntavam qual era o caminho que levavam a Roma, as pessoas respondiam: todo caminho que você seguir, você chega em Roma. Então, existia esse dialeto na época, existia esse argumento na época, que todo caminho levava a Roma, né? Então, Jesus usa um pouco aqui de uma metáfora. Ele diz: olha, assim como todo caminho leva até a Roma, até a sede do Império Romano,
Só existe um caminho que leva até o céu. Só existe um caminho que leva até Deus. E esse caminho sou eu. Então aqui a gente vai entender aqui algumas verdades onde Jesus ele se declara ser o caminho, ser a verdade, ser a vida. E sem ele, que se não for por meio dele, ninguém consegue ir até o céu. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo ele é um enganador. E desde que ele enganou Adão e Eva, ele vem enganando a raça humana assim de forma sistemática. Ele é tão sagaz, ele é tão astuto que ele tentou enganar até o próprio Jesus. E ele tenta de todas as formas enganar o povo de Deus. E com base nesse texto aqui, nós vamos reafirmar aqui alguns ensinamentos bíblicos que nós aprendemos aqui, principalmente nesse versículo 6. Esses ensinamentos eles podem até combater algumas mentiras proferidas por Satanás, implantadas no coração de toda a humanidade. No versículo 6, Jesus Cristo ele se declara ser o caminho. Se nós pararmos para analisar, a gente vai perceber, a gente vai entender que Jesus ele vai usar um artigo definido. Ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, ele não está dizendo eu sou um dos caminhos, mas ele diz que ele é o único caminho. A Bíblia nos diz que Satanás ele tem o poder, ele tem o ardil de cegar as pessoas, para que as pessoas se rebelem contra Deus e para que as pessoas até rejeitem a ideia de que existe apenas um caminho. Existem pessoas que dizem, pessoas essas que são enganadas por Satanás, dizem que todas as religiões levam a Deus e que cada um faz o seu próprio caminho e que todo caminho está certo e que não existe nenhum caminho errado. Eles dizem, eles reafirmam que todos os caminhos levam a Deus. Interessante a gente notar e interessante a gente perceber que pode haver milhões, milhares de caminhos que levam para algum lugar, para se conquistar alguma coisa, mas para ir até Deus, ninguém sabe o caminho senão o próprio Deus. É por isso que Jesus, o Deus Filho, afirma que ele é o único caminho. É tudo ou nada. Ou nós acreditamos em Jesus, que é o único caminho que leva até Deus, ou nós acreditamos na proposta de Satanás e deste mundo cruel, que diz que há milhares de caminhos que podem levar a milhares de caminhos, a milhares de lugares diferentes, mas nunca consegue levar até Deus. É tudo ou nada. E nessa narrativa, dando continuidade, Jesus ele vai dizer que ele é a verdade. Observem aqui no versículo 6 que ele diz, eu sou o caminho e a verdade. De novo ele usa o artigo definido, eu sou a verdade, deixando bem claro que só existe uma verdade nesse mundo de mentiras. Só existe uma verdade, e essa verdade é Jesus. Mas da mesma maneira que Satanás ele implantou no coração da humanidade a ideia de que há muitas verdades, mesmo que uma contradiga a outra, né? Ele faz desse mesmo ardil, desse mesmo expediente. Ele coloca no coração da humanidade que há várias verdades, que existem muitas verdades, cada um tem a sua verdade, mesmo que uma entre em algum contraponto com a outra. Isso é loucura. É loucura porque nós podemos entender que pode existir milhões de verdades sobre qualquer assunto, sobre determinados assuntos, mas nenhuma destas verdades é a verdade absoluta, é a verdade verdadeira. Porque essas verdades, elas sempre serão verdades de seres humanos limitados, de pessoas que têm uma consciência pequena,
pessoas que têm uma consciência condicionada, ou até mesmo de pessoas que sempre só puxam a brasa para a sua sardinha. Mas Jesus, ele é diferente de tudo isso. Ele é Deus, ele é a verdade plena, ele é a verdade absoluta, ele é a mais perfeita consciência divina e não tem qualquer inclinação ou sombra de variação. Jesus, ele não muda. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É tudo ou nada, irmãos. Ou nós acreditamos em Jesus, que é a única verdade absoluta, ou nós acreditamos na proposta de Satanás de que há milhares e milhares de verdades, mesmo que uma desmita a outra. Isto aí fica a cargo da gente, a nós. Nós aqui temos que decidir qual é a verdade que nós temos que seguir. Mas que Jesus, ele é o único caminho e a única verdade, isso é fato. Isso é fato, não há como a gente mudar essa situação, não há como a gente criar uma nova situação em cima disso aí. Jesus, ele é a única verdade que existe, ele é o único caminho que existe. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez ele usa aqui o artigo definido, dizendo, eu sou a vida, deixando bem claro que só existe uma vida verdadeira. Aí de novo a gente vê, a gente entende que o inimigo de nossas almas, ele implanta no coração da humanidade ideias que são ideias contrárias às Sagradas Escrituras. Ele ensina que é possível viver sem Jesus, né? Na realidade, o inimigo, ele é tão sujo, tão maligno de um jeito, que ele implanta no coração do ser humano a ideia de que é melhor viver sem Jesus. E chega até o ponto de dizer que até a própria eternidade ela será melhor do que Deus e que até o próprio inferno é mais divertido que o céu. Misericórdia. Mas nós sabemos que isso existe, nós sabemos que isso é uma verdade. Que Satanás, ele usa esse ardil, ele implanta no coração da humanidade para que a humanidade não acredite que só existe vida abundante e vida abundante em Cristo. A gente já se deparou com pessoas que dizem que o céu é um lugar careta, que o inferno é um lugar que vai ter mais diversão, é um lugar mais divertido que o céu. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Talvez alguém possa até dizer que consiga viver sem Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite que por melhor que seja esta vida, por melhor que sejam os prazeres dessa vida, não é uma vida plena. Pois uma vida abundante, ela só pode ser com Cristo. Uma vida abundante, ela só tem fundamento se ela tiver com Jesus. E quando terminar essa vida, quando findar essa vida, aqueles que rejeitam o senhorio de Cristo, eles vão encontrar a morte duas vezes. Primeiro, a morte física, que é a morte, que é a separação do espírito, né, do corpo, que é a separação desse mundo material, desse campo, dessa esfera humana, que é a separação dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. E a segunda morte é a morte espiritual, que é a total separação de Deus. Mais uma vez, eu reafirmo, é tudo ou nada. Ou nós acreditamos em Jesus, que é o autor da vida, que é o único que ressuscitou e que vive eternamente. Ou nós acreditamos na proposta, na sutileza de Satanás e desse mundo, que diz que é possível viver uma vida sem a presença do autor da vida. É tudo ou nada. Cabe nós decidirmos em quem nós devemos colocar a nossa expectativa e a nossa eternidade. Jesus, ele continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus, ele faz uma colocação bastante interessante quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. O normal seria ele dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas por que, irmãos, que ele fala assim, dessa maneira? Por que ele fala dessa forma que até soa um pouco estranho, né? Sabe por quê? Porque ele e o Pai são um. Ora,
Se ele e o Pai são um, então a única forma adequada de Jesus apontar o caminho é dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí outra vez a gente vê o inimigo com a sua sutileza, com as suas astúcias, enganando a humanidade, impedindo as pessoas de chegarem até Jesus. O inimigo é tão sujo que ele inventa maneiras por meio das quais as pessoas podem se achegar a Deus, mas nenhuma delas funciona. Ele diz que é por meio de boas obras, por meio de sacrifícios, por meio de religiosidade, reencarnação, etc. Triste engano. Triste engano. Ninguém pode ir até Deus se não for por meio de Cristo. É tudo ou nada. Mais uma vez a gente reafirma, é tudo ou nada. Ou a gente acredita que a única maneira de se chegar até Deus é por meio de Cristo, ou a gente se deixa ser enganado pelas astúcias do inimigo e entra na perdição eterna. E eu quero aqui concluir essa palavra aqui dizendo que Jesus ele é o caminho porque ele é Deus. E somente Deus sabe o caminho até Deus. Dizendo que Jesus é a verdade, pois ele é Deus e somente Deus ele detém a verdade absoluta, a verdade verdadeira. Dizendo que Jesus é a vida, pois ele é Deus e somente Deus é o autor da vida e não dá para viver a vida longe do autor da vida. Dizer que Jesus é o único meio de vir ao Pai, pois ele é Deus e somente indo a Cristo a pessoa pode ir até o Pai. E Deus te abençoe nessa noite. E quero mais uma vez reforçar esse versículo, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.